sobre essa área e sobre o que se espera num futuro. E para começar uma delas, como você imagina essa área que o senhor está atuando agora daqui a uns 10 anos? Assim, dentro da área de aprendizagem de máquina, a gente tem evoluções bastante significativas acontecendo. Então, hoje, a maior parte das soluções que nós desenvolvemos na empresa são soluções massivamente dependentes de dados. São dados de clientes, nossos clientes são bancos, financeiras, empresas de grande porte, que coletam muitos dados e não sabem muito bem o que fazer com esses dados. Então, lá na empresa, a gente constrói modelos preditivos a partir de algoritmos de aprendizagem de máquina. Uma das dificuldades em se utilizar a aprendizagem de máquina é que existe uma variedade enorme de algoritmos, né, que a gente pode utilizar. E esses algoritmos muitas vezes são pesados em termos computacionais, então a gente precisa de um recurso de infraestrutura bastante forte. Então, o primeiro processo, uma vez que a gente tem os dados disponíveis, é fazer o que a gente chama de tuning, né, ou busca de hiperparâmetros desses algoritmos. Então, consiste em fazer experimentações massivas, usando tudo que a gente tem do ponto de vista de tecnologia, de recurso tecnológico, para fazer com que o modelo gere o algoritmo gere um modelo que é assertivo, ou seja, que tem um baixo erro, que tem uma boa previsibilidade, uma boa estabilidade, que seja consistente com relação às suas saídas. E isso depende muito ainda da experiência e dos especialistas em aprendizagem de máquina, né? Eu acho que com a evolução da IA em geral, em termos de modelos grandes de linguagem ou de aprendizagem profunda, esse processo de tuning vai ser muito mais facilitado e desenvolvido de forma automatizada. Então, vai ter uma menor dependência, como a gente observa hoje em dia na área de desenvolvimento de software, onde a expertise no desenvolvimento de software precisa existir. Então, os profissionais desenvolvedores não vão desaparecer. Os desenvolvedores não vão desaparecer. Porque a inteligência artificial é capaz de gerar software, mas a gente precisa garantir requisitos de qualidade, né? Padrões mínimos de qualidade do software. Organização, interpretabilidade do software, requisitos funcionais mesmo, ou seja, garantir que aquele software atenda os objetivos para os quais eles foram desenvolvidos. Então, eu acho que tem uma possibilidade de evolução nessa área, no sentido de apoiar os cientistas de dados, que são os nossos colaboradores lá, a fazer esses treinos de forma mais assertiva a partir do conjunto de dados. Um conselho agora, se o senhor pudesse dar, para quem vai iniciar nesses próximos, digamos, 10 anos, até um pouco para a gente, né, sobre a incerteza, que nem o senhor tinha comentado, gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais das incertezas de que muitas vezes se espalha aí que a área de TI possa estar ou saturada ou com o avanço das tecnologias, algumas coisas podem sumir, podem modificar. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho disso. Assim, TI nunca vai desaparecer. TI nunca vai desaparecer. O que vai acontecer é que algumas formações e algumas atividades serão modificadas, com certeza. Então, o desenvolvimento do software, com certeza, já está sendo modificado. A forma que a gente desenvolve software. Eu tenho tido experiências com profissionais bastante experientes em várias áreas de desenvolvimento de software, em várias empresas grandes, por exemplo, e lá o pessoal usa ChatGPT, modelos generativos, que já estão embutidos, inclusive, nas ferramentas de trabalho, nos sistemas de gerenciador de banco de dados, nos sistemas de gestão de dados, que já apoiam, por exemplo, a construção de queries complexas, a construção de explorações complexas em bases de dados. Então, mas, volto a repetir, algumas profissões já estão sendo afetadas, porque, se bem utilizado, a agilidade e a produtividade é enorme, né? Então, o indivíduo faz uma query extremamente complexa, integrando diferentes bases de dados muito rapidamente, porque a IA entende o modelo de dados que está ali dentro, sabe quais são as tabelas, sabe quais são os campos de ligação, e uma linguagem de alto nível é capaz de gerar essas queries, essas consultas. Coisas que, para um gerenciador de banco de dados, um engenheiro de dados, seria mais complexo, porque ele teria que relembrar o modelo de dados, ter o modelo de dados na cabeça, saber quais atributos são atributos de ligação, de conexão, etc. E tudo isso a ferramenta já automatiza, né? E a mesma coisa do software, desenvolvimento de software também. Então, você pode entrar com requisitos do teu software, ele vai gerar uma versão inicial do teu software, mas não tem como garantir qualidade no final das contas. E a questão, falando um pouquinho da questão ética, o senhor falou que na empresa onde o senhor trabalha, onde o senhor auxilia também, como nas outras pessoas do senhor, o uso dessa IA já está sendo muito utilizado pelos colaboradores, quem trabalha ali e tal. Isso dentro da empresa é algo legal, no sentido de, tipo, a pessoa é tranquila nesse sentido, por mais que a pessoa, lógico, para estar trabalhando em tais funções, ela precisa ser qualificada e tudo, mas mesmo assim, precisa desse uso dessa IA, como que isso impacta eticamente falando? Acho que toda empresa tem que ter um código de conduta e ética, né? Um código de ética. E a gente está vendo com uma frequência surgir em termos de código de conduta relacionados ao uso de IA generativo, né? Então, a gente tem que garantir que a autoria do que a gente está fazendo é do autor. Ou seja, o profissional que está desenvolvendo aquilo, uma determinada atividade, tem como responsabilidade o desenvolvimento do artefato. Essa responsabilidade não pode ser delegada por uma ferramenta, tá? Então, eu vejo que tem a ferramenta em si, ela apoia em questões pontuais. Ela pode apoiar em questões pontuais e refinamento da solução, mas a garantia da qualidade da solução, da autoria da solução, dos códigos que são gerados, continua sendo daquele colaborador. Então, é inadmissível, por exemplo, você pedir para alguém ou para uma ferramenta, gere para mim a arquitetura de microserviços que vai integrar tais aplicações. E a partir daqui, e a partir do princípio que aquilo é a resposta à solução e assumir como modelo. Isso é um erro, né? Você pode usar aquilo como baseline, como guideline, mas a solução tem que ser do colaborador. Então, existe dentro da empresa um código de ética, e nesse código de ética, algumas cláusulas, alguns itens relacionados à IA generativa. Onde ele pode auxiliar, mas não vai ser ele que vai tomar o controle, onde não vai ser propriamente produzido pela IA, mas sim utilizar a IA como meio de auxílio. Isso, exatamente. É isso então, professor.